13. As irmãs, eu? Imagina. Mateus capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos. Já que você não lê a sua Bíblia em casa, vai ler na igreja. Amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Mateus 13. No mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira-mar. Grande multidão reuniram-se junto a ele, de modo que ele entrou num barco e sentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso ou então rochoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa, em uma boa terra, e deu fruto. Um grão produziu outros 100, outros 60 e outros 30. Quem tem ouvidos ouça. E aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram: por que falas às multidões por meio de parábolas? Jesus lhes respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não. Pois ao que tem lhe será dado, e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo, eu lhes digo, eu lhes comunico por meio de parábolas. Porque vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Porque o coração deste povo, escute, se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração. Circule isso: entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Compreendei, pois, a parábola do semeador. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira-lhe o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado no solo pedregoso, este é o que ouve a palavra, recebe imediatamente, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, e dura pouco. Quando vem a tribulação, a perseguição por conta da palavra, logo tropeça. E o que foi semeado entre espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza, sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Você pode dar um amém por essa palavra? Uma das parábolas mais, que eu diria assim, ela pode ser clara, de fácil entendimento, mas você precisa parar e perceber algumas coisas. De todas as parábolas, talvez essa seja, talvez até a mais conhecida, mas não é por isso que ela é tão fácil de se compreender. Primeira coisa que essa parábola vai trazer é como o reino começa. Como se começa o reino de Deus? Primeiro, que o reino de Deus não é religião. O reino de Deus não é um ambiente. O reino de Deus é onde Deus é reconhecido como rei. É onde Deus é reconhecido como alguém que governa. Nem toda casa Deus governa, nem todo casamento Deus governa. O reino de Deus é onde Ele é reconhecido como rei, onde Ele pode exercer seu governo, aonde alguém diz: você reina, você está reinando sobre nós.
Então aqui algo interessante é como o reino começa. E como que começa as coisas? Não só o reino, tudo começa em cima de um princípio. Se o reino começa a partir do entendimento dessa parábola, outras coisas na sua vida também começam a partir de um entendimento. Como se iniciar algo? Como que você começa algo? Primeiro, entendendo a palavra, a mensagem. Tudo começa com uma semente, e o semeador saiu a semear. É interessante pensar que o semeador não ficou parado com a semente. O semeador não ficou com o braço cruzado tendo a semente. A semente aqui é aquilo que Deus nos dá, aquilo que Ele nos deu de mais precioso, sua palavra. Você pode receber algo de Deus, potencial, capacidade, a palavra dentro de você, e tudo isso ficar parado. O que tem de gente esperando alguma coisa acontecer? O semeador, ele se movimentou. A semente precisa ser plantada. O seu potencial, o seu dom, a mensagem do reino dentro de você precisa se movimentar. Eu vejo pessoas frustradas, puxa, não tem nada acontecendo. Você tem que fazer acontecer. Você está me ouvindo? Você tem que fazer acontecer. Não é esperar que aconteça, você tem que ir ao lugar. Pastor, não tem nada se movendo na minha vida. Não é as coisas que te movimentam, é você que move as coisas. Você não está aqui, eu acho, cara. O seu problema é, você está tentando começar algo sem a mensagem. A palavra dá início. Toda vez que você tiver a palavra, o evangelho. Agora pergunto, que palavra é essa? A palavra é o próprio Cristo. A semente é Cristo. Cristo está dentro de você. Tem uma natureza dentro de você chamada Cristo. É uma semente. E tudo o que Deus faz, Ele coloca em uma semente. Onde é que, você olha uma floresta. O que foi essa floresta um tempo atrás? Semente. Tudo que você precisa está dentro de você como uma semente. Seu futuro está onde? Dentro de você. Tudo está dentro de você, depositado numa semente. Agora a semente tem que ser plantada. O reino começa com uma mensagem. E não é qualquer mensagem. É a mensagem de Cristo. Nós somos um povo que foi gerado por uma palavra. Tudo que você vai começar, você tem que começar com uma palavra. Agora é interessante. A mensagem que nós pregamos, escute isso, isso serve para a tua casa. Qual é a mensagem que a tua casa está carregando? Qual é o evangelho que a tua casa está recebendo? Porque existem vários evangelhos. Pastor, mas como assim? Evangelho é a Bíblia? Não. Evangelho é Cristo. A Bíblia fala de um único assunto: Cristo. A revelação do Filho. Agora eu pergunto, a mensagem que nós pregamos determina o tipo de pessoas que nós formamos. O evangelho que nós pregamos determina o tipo de discípulos que nós geramos. Discípulos de um pastor? Não. Até João Batista, eles eram discípulos de João Batista. João Batista partiu, todos são discípulos de Jesus. Ninguém aqui é meu discípulo. Você não tem discípulo nenhum. Por isso que Paulo disse a Timóteo: seja meu imitador como eu sou de Cristo, não seja meu discípulo, porque você é um discípulo de Jesus. A mensagem determina o tipo de pessoa que você se torna. Qual é a mensagem que moldou você? Você nasceu ouvindo muitas mensagens: fracasso, derrota, as mensagens que a tua casa carregou. Se você vem de uma família religiosa, a mensagem da religião mata, destrói. Se você vem de uma casa com muitos pecados, fornicação, prostituição, pastor, o que eu faço? Você tem que receber o poder do evangelho de Cristo. E assim começa o reino, por meio da palavra. Diga assim: quando eu preciso começar algo, eu preciso iniciar com uma palavra. Sem uma palavra não comece nada. Sem uma palavra não se mova. Tá, mas o semeador saiu, sim, ele se move porque tem uma semente.
Você está aqui, irmão? Diga: a semente é o próprio Cristo. Você está aí, meu irmão? Pastor, mas a semente é o Evangelho e é o próprio Cristo. Mas eu recebi a semente e não estou mudando. Porque essa é a frustração de muita gente. Eu estou no ambiente da igreja, mas a minha vida não foi transformada. Porque há um segredo aqui. 3 níveis: como você recebe, como você acolhe e como você responde. Diga assim: o segredo não é ouvir, é entender. Esse é o segredo. Você quer ouvir um monte de voz, você quer sair daqui e escutar e há muitas vozes no mundo. Há muitas conferências, há muitos treinamentos, há muitas vozes no mundo. E nós não estamos carentes de ouvir, estamos carentes de entender. E aprenda uma coisa: você é responsável pela semente que você vai receber. É a mesma semente em lugares diferentes. Então os 3 níveis é receber. Como você recebe a palavra? Como você recebe algo de Deus? Triste? Mesmo sendo de Deus, triste, aquilo que você recebe dele não opera. Porque aquilo que vem dele tem que ser celebrado. Há pessoas que recebem questionando: isso para mim? Deus, eu não estou entendendo porque o Senhor está me dando isso. Por um teste. Ele não vai te dar tudo. Ele não vai te dar a totalidade das coisas. Ele vai começar te dando algo que talvez você questione Ele o porquê daquilo. O Senhor está me entregando uma coisa que não faz sentido. Por isso mesmo. É para quebrar um pouco do nosso conceito sobre o que é certo e o que é errado. Às vezes eu acho que isso não é bom. Pastor, mas por que isso aqui veio na minha mão? Se veio dele, receba. Ao receber, você tem que receber primeiro com gratidão. Discípulos são definidos aqui. Hoje eu prego para você. Como você recebe o que eu estou pregando? Qual o seu problema? Você está vendo um homem pregar. Esse é o seu problema. Você tinha que estar ouvindo o Evangelho. Aprenda, eu sou um portador da palavra, mas eu sou um canal. A mensagem não é minha, a mensagem transcende o mensageiro. Ela é maior do que eu. Não sou eu, é a palavra que está passando. E você pode não receber porque está me olhando e me julgando. Ou então não está recebendo com alegria, porque já está cheio de uma mensagem que pegou você essa semana. Uma mensagem de desânimo, porque você estava olhando o telejornal e ali surgiu muitas coisas que te confundiram. Esse é o ponto. Como eu recebo? Diga assim: receber, acolher. O que é acolher? Você recebeu a mensagem, agora você acolhe ela no seu coração. Não adianta você pegar a mensagem, pegar a semente e ficar olhando para ela. Semente que não é plantada morre. Talento que não é plantado morre. Habilidade que não é plantada morre. Não fica admirando, acolhe. Seja acolhedor com a mensagem. Faça com que essa mensagem do Evangelho, ela transforme você. 3º nível é responder. Diga assim: a forma como recebo, como acolho e como respondo. Você pode morrer ouvindo o Evangelho e pode não receber, não acolher e não responder. E essa é a crise da igreja. A crise é: nós estamos ouvindo, mas não estamos entendendo. Eu estou ouvindo, mas não estou entendendo. Pastor, como é que eu vou entender? Eu vou ter que praticar, eu vou ter que buscar. Ninguém se torna bom em algo da noite para o dia. O Evangelho requer de prática. Diga assim: o Evangelho requer de prática. Aí a gente se reúne na igreja porque quer ouvir algo bom. E o Evangelho não é para ser bom. Ele é a boa notícia, mas a gente acha que é algo bom. É um carro, é uma casa. O Evangelho não fala disso. O Evangelho não fala de uma boa vida.
As boas novas do Evangelho diz respeito ao que Cristo fez por você, não o que você faz por Ele, é o que Ele já fez. Diga assim: o Evangelho fala daquilo que já foi feito. Agora eu pergunto: o que você faz com aquilo que já foi feito? A crise da igreja brasileira está em cima desse ponto. Há muitas mensagens dentro de você, e quando entra a mensagem do reino, você não recebe, não acolhe e não responde. Deus te deu algo e você não responde. A resposta que você dá a Deus vai determinar se você é um discípulo ou não. Jesus passou por Pedro e disse: vamos, e ele ficou ali tagarelando, e diz que imediatamente, deixando tudo, o seguiu. Mas também Pedro não tinha nada para deixar. Quem disse? Era um empresário, tinha funcionários, tinha uma empresa de pesca. O nosso problema é, nós não estamos entendendo, porque não estamos vivendo diariamente a luz do Evangelho. Então, algo interessante aqui, diga assim comigo: o tipo da mensagem determina o tipo das pessoas. E nós não somos uma igreja com uma mensagem do homem, oriunda de uma história humana. Nós somos uma igreja que está em busca de resgatar, de viver, não aqui em cima, porque aqui é fácil. Eu quero ver você ser a igreja da segunda-feira. A loucura da mensagem da cruz, Paulo vai dizer, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Você acha que todo mundo vai entender o Evangelho? Para alguns ele é loucura. Que loucura! Você está perdoando alguém que te ofendeu? Sim. Por quê? Fui tocado pela mensagem da cruz. Você vai voltar lá na casa daquelas pessoas, você vai perdoar, você vai amar, você vai honrar. Sim, porque é loucura. Eu quero acreditar no Evangelho como uma coisa que pode ser manipulada. O Evangelho não pode ser manipulado, porque ele é Cristo. Ter o Evangelho operando na sua vida. O Evangelho não é só pegar o Novo Testamento, é a palavra, porque ele é o verbo vivo. Você está aqui, irmão? Você está comigo? Então o problema não é ouvir, o problema é entender. Você está pegando essa parte? É interessante, pastor, por que Jesus não foi tão claro? Ele foi claro. Ele fala por parábolas. Você notou que é uma parábola. Mateus 13 é um conglomerado de parábolas. O que é uma parábola? É colocar algo lado a lado. Uma parábola era uma forma que Jesus está usando para que você possa compreender algo profundo. Uma parábola não é uma coisa simples. Alguém pode dizer, isso é água com açúcar. Não, isso aqui é comida sólida. Uma parábola, então, é colocar ao lado. Diga comigo assim, uma parábola é pôr as coisas lado a lado. Então isso vai funcionar como uma lente que nos faz enxergar. A parábola era contada, era liberada. Se você ficasse de longe, você ia dizer assim, não entendi nada. Mas quando você se aproximava de Jesus, para estar com Ele, aquilo que Ele falou, gerava em você uma visão e te dava clareza para a sua vida. Já teve algum momento que você não teve clareza da sua vida? Oi, você nunca, você é muito santo, só eu. Que você não tinha clareza do propósito, eu não sei o que fazer. Sabe o que nos falta? Palavra. A clareza do Evangelho, a lucidez do Evangelho. Então aqui você está vendo que ele fala por parábolas. Pastor, mas por que Jesus não foi reto ao ponto? Ele ia. Porque a parábola testa o coração. O Evangelho testa o seu coração. Você não quer isso, você quer uma coisa mais agradável. Nós queremos o Evangelho mais um movimento, mais um entretenimento. O Evangelho com mais alguma coisa. Só o Evangelho não é bom. O Evangelho mais um cantor famoso, o Evangelho mais um ícone da pregação. É o que nós buscamos. O Evangelho não é uma coisa simples. Não acho que a palavra de Deus é uma coisa, pastor, isso aqui eu já entendi.
Irmão, você não entendeu nada. Há uma profundidade. Diga assim comigo: Jesus está nos ensinando coisas profundas. É interessante pensar nisso, porque a parábola não era sobre explicar algo complexo de forma simples, mas era sim aprofundar uma história simples em um ensinamento muitas vezes complexo. Você está entendendo que Jesus tem uma forma didática? Ele para por você, ele te ensina. Ele não fica insistindo com você, ele testa para ver o que você vai fazer com aquilo. É como alguém que te conta algo e você diz: está faltando algo aí, eu quero saber mais disso. Eu escutei de longe, eu quero me aproximar. E o segredo está em se aproximar. Tem muita gente ouvindo de longe, e de longe você não vê direito. De longe nós podemos parecer uma igreja estranha. De longe nós podemos nem parecer igreja. Mas é quando alguém se aproxima e no relacionamento íntimo diário descobre uma profundidade daquilo. Qual o seu problema? Você está ouvindo de longe. Você está escutando de muito longe. Você deveria se aproximar dele. Parábola não é contar algo difícil de forma simples. Não, é pegar uma história e aprofundar algo, um ensinamento complexo. Se os doutores da lei davam um nó na cabeça deles, eles não entendiam, porque havia uma dificuldade. Você leu no texto, você entende com a mente? O que diz o texto? Eles não entendem com o coração, porque ouvem de má vontade. Eu vou para mais um culto. Não venha, irmão. Faz o favor para nós, não venha azedar nosso clima aqui. Tá tão bom. Não venha. Se você está nessa aí, irmão, vai achar o que fazer. Deixa nós curtir nossa loucura da cruz em paz. Isso é loucura. Alguns domingos atrás, domingo passado, nós oramos por cura aqui, você lembra? Você lembra? Lembra que eu falei? Há uma mulher com um caroço embaixo do braço, você lembra? Ela mandou mensagem para mim anteontem. Sumiu o caroço. Se você não aplaude a Jesus, é porque você é um fariseu mesmo. A Ele toda a honra e toda a glória, a loucura do Evangelho. Pastor, a gente tem que viver isso, irmão. É nosso dever, é nosso chamado. Aí agora aqui o pastor vai começar uma campanha: traga seu caroço e volte curado para casa. É isso que o pastor faz? O que o pastor faz? Segue pregando o que Cristo mandou pregar. Aquilo que Ele nos mandou pregar vai dar pouco ibope, vai ter pouco seguidor nas redes sociais, mas vai ter um peso de glória excelente. Você está aí? Ele está falando por parábolas. Ele fala com você com códigos. Você diz assim: não entendi. Eu vou chegar mais perto dele para entender. Eu vou me aproximar de Jesus. Eu estou ouvindo muito de longe. Eu estou ouvindo o que os outros estão contando. Agora eu quero ter uma vida com ele. Você está aí, irmão? Você está comigo nisso? Então era uma forma de identificar o coração. Ele fala para alguém que está ouvindo de má vontade, e a pessoa não vai atrás dele. Mas quem o ama vai persegui-lo. Jesus, me fala mais um pouquinho sobre isso. Jesus, me ensina mais isso aqui. Eu não entendi ainda. Eu peguei assim, mas eu quero ir mais fundo. Isso é poderoso. Há pessoas que ficam que nem avestruz. Ele come o que entregam para ele, ele não está digerindo a palavra. Nós precisamos de uma igreja que nem Bereia. Paulo está pregando e todo mundo está na Bíblia. Eu estou pregando sexta-feira aqui, estou terminando a ministração com 3 pontos, faltava 1. Estava lá o versículo, eu disse: e vocês estão acreditando que eu vou terminar? Faltando 1 ponto. E estava muito bom na sexta aí. A palavra. Nós estragamos as coisas quando nós queremos aparecer mais do que Jesus. Não queira aparecer mais que Jesus. Quando você estiver num lugar alto, diga assim: toda honra, toda glória a Ele. Ele. Foi você?
Eu? Coitado de mim. Sou um vaso de barro, carregando alguns tesouros para Ele. Então a parábola é a metodologia de Jesus. Não é complicado entender Cristo. Você tem que ter intimidade com Ele. O preço da intimidade é o que vai levar você a entender os mistérios. Olha ali, ele está ensinando com parábolas. Mas os discípulos vão até ele e disseram: por que você está ensinando com parábolas? Porque a vós é dado conhecer o reino, os segredos, os mistérios do reino, mas a eles não. Então Jesus dá tudo para todo mundo? Ele tem seus preferidos? Ele tem o quê? Íntimos. Alguns não entendem nada, porque não querem o coração dele, querem só a habilidade dele. Quando alguém só quer sua habilidade, a pessoa só vai pegar alguma coisa e ir embora. Mas o segredo é quando você quer o coração dele, a intimidade com ele. E há um segredo quando você não entende e diz assim: mesmo assim eu vou obedecer. Eu não entendi, mas eu vou obedecer. E aí você para de ficar neurótico. Deus, me explica mais uma vez. Calma, eu não entendi, Senhor, eu vou caminhar. E caminhando no processo você passa a entender. Então ele não entrega tudo para todo mundo. Ele não vai dar algo poderoso para todo mundo. Ele não vai entregar um mistério a alguém que não se aproxime dele. Diga assim: o preço para entender é a intimidade. Quanto você tem de vida com Deus fora daqui? Fora daqui, qual que é a música que você escuta? Fora daqui, qual é a sua companhia? Fora daqui, quais são os seus assuntos? O que você acessa? O que você escuta? Qual é a frequência da sua casa? Como é que vocês conversam na sua casa? Isso vai determinar muita coisa. E os discípulos chegando até ele disseram: por que você ensina por parábolas? Ele diz: porque a vós quem? Discípulos. Quem são discípulos? Discípulos são aprendizes. Discípulo é alguém que tem uma vida ativa com Cristo. Diga assim: uma vida ativa. Não é uma pessoa que vai na igreja no domingo. Ele é um discípulo constantemente, diariamente. A vida dele está sendo moldada por Cristo. Está seguindo quem? Cristo. Qual que é a onda? Cristo. Você se baseia em quem? Qual que é? Você está modelando quem? Cristo. Não tem outra pessoa para me copiar. É Cristo. Um dia uma pessoa me perguntou: qual que é o pregador que você admira, pastor? Cristo. Qual que é a pessoa que você modela? Cristo. Com quem você mais conversa? Cristo. É Ele, irmão. Ou seja, Ele deve ser essa figura, esse modelo para você viver. Seja homem ou mulher, Cristo é essa verdade que você tem que perseguir. E Ele está ensinando aos discípulos: a vocês é dado os mistérios. Diga: os mistérios. Você conta teu segredo para todo mundo? Você conta para quem? Para quem é íntimo, para quem conhece o coração. Jesus, Ele quer contar para você alguns mistérios. E esses mistérios do reino, é interessante pensar nisso. Como eu queria pregar só sobre isso, mas não posso. Esses mistérios do reino, essa palavra mistério, que eles estão buscando, que eles estão querendo, é como se fosse algo, como é que eu posso te dizer? Não é algo oculto. Um mistério não é uma coisa velada. Um mistério do reino é uma verdade espiritual que só se entende por revelação. Diga assim: tem coisas que só entendemos por revelação. Quando eu falo revelação, você pensou no quê? Você deitado na cama, um anjo com espada de fogo botando na sua cabeça. É, não é? Claro que é. Claro que é. Fala a verdade. Eu pensei nisso, pastor. Revelação. Levantei para escovar o dente, fogo, raio no meu banheiro. Jesus lá dizendo: vim falar com você. É isso que nós pensamos. Nós fantasiamos uma cena. Não. Revelação, essa palavra aqui é alguém dizendo assim: sabe os meus segredos? Sabe os meus segredos? Eu amo tanto você que eu quero contar para você. Eu quero te deixar informado sobre coisas que vão acontecer. Eu quero te mostrar próximos passos, próximas ações. Eu quero fazer com que você esteja antecipando as coisas. É isso. Quem tem revelação está sempre um passo à frente. Revelação não é você ficar
em transe. Não, revelação é uma coisa simples, dada aos íntimos. Diga assim: uma verdade espiritual entendida por revelação. Então, é uma verdade espiritual que só se entende por revelação. É revelado aos íntimos. Quem que andava com Jesus constantemente? Os discípulos. Mas quem que perseguia Jesus pelos milagres, pelo pão? Multidão. Há muitas igrejas lotadas hoje. Há um enchimento, há como se fosse, sabe, uma multidão que nunca se torna discípulo. Se tornar um discípulo é ser um aprendiz constante, diariamente, buscando, querendo. Esse aprendiz, ele segue o seu mestre. Como nós precisamos hoje de discípulos de Cristo, gente madura, pessoas que estão seguindo a Jesus, não a moda, não a tendência, estou seguindo Cristo, caminhando com Ele. Diga assim comigo: a revelação é dada aos íntimos. Fala para o irmão do seu lado: seja mais íntimo de Deus. Você está aí, irmão? E olha o efeito do evangelho. Olha Jesus dizendo aí: a eles eu falo por parábolas, porque vendo não. Tem gente que está vendo, mas ainda assim está cego. Já viu pessoas que não conseguem enxergar que a solução está na frente dele? A solução para qualquer questão da vida está na palavra. Casamento está fracassando. O que falta no meu casamento? Terapia? Talvez não. Bíblia e vergonha na cara. Glória a Deus, irmão. Uma pitada das duas coisas vai funcionar. O nosso problema hoje é que nós queremos encontrar fora o que temos dentro. A revelação está dentro de você. Como eu devo agir com isso? Calma e ora, clama. Agora, olha o efeito do evangelho. O evangelho é bom para todo mundo? O evangelho faz bem para todo mundo? Para orgulhosos ele não faz bem. Para pessoas cheias de vaidades ele não faz bem. Porque vendo não vem, ouvindo não ouvem, não são convertidos e nem curados. Olha isso. Aqui Jesus está falando de Isaías capítulo 6, verso 9 e 10. Isaías capítulo 6, 9 e 10 é uma profecia. Há um povo que tem o coração insensível. Diga assim: o evangelho não se entende com a mente, se entende com o coração. Qual foi a primeira coisa que foi criada? A mente ou o coração? O coração. Ele criou primeiro o coração. Se seu coração não está bem, você vai receber o poder do evangelho. Mesmo sendo o poder do evangelho, encontrando um coração que não está bem, esse poder não vai gerar nada em você. Tudo se trata de uma questão de coração. Quando eu falo coração, não estou falando desse órgão aqui. Estou falando do coração espiritual. Quem você é de verdade. O seu coração é a sua identidade. Seu coração é o seu ser, seu homem interior. Você está aqui? Você está comigo, irmão? Diga assim: o evangelho. Pastor, eu preguei o evangelho. Eu estava falando de Jesus para uma pessoa, ela ficou brava comigo. Por quê? Porque o evangelho não lhe caiu bem. Eu perdoar? Capaz. Você não é evangélico, não é comigo. Não. Eu amar? Não. Eu ir para uma igreja e ter lá um pastor? Eu não. Eu me autopastoreio. Não. Eu só me basto. Satanás. Por quê? Porque isso está contaminando a cabeça da pessoa. Há uma maturidade quando você ouve o verdadeiro evangelho e deixa ele trabalhar. O segredo é só ouvir? Não, é entender. Pastor, aonde é que eu vou entender? Na vida. Nós somos uma igreja que tem um forte cunho de liderança. Como que você, ainda um líder aqui nessa igreja, é tão imaturo ao ponto de ficar discutindo por coisas pequenas? Veja se você cresce. Ou você cresce, ou arrume uma igreja que é uma maternidade, sabe, um lugar de gente infantil. Que tem gente que tem que voltar para uma creche espiritual. Ele acha que a igreja, pastor, mas me disseram que a igreja é um hospital. Irmão, a igreja não é um hospital. A igreja não é, até porque se você chegou enfermo, logo você vai estar curado, então não é um hospital.
O pastor, ele não é um médico. Senão amanhã depois você vai arrumar um monte de ferida para me andar lá passando em você um remedinho. A igreja não é de forma nenhuma, pastor, mas a igreja, né? A igreja é um lugar de apagar incêndio. Eu vou lá com o meu problema. Não, irmão, eu não sou bombeiro. Eu não sou bombeiro. Vá você cuidar da sua vida, trabalhar-se pelo poder do evangelho. Pastor, o senhor podia dar um jeito da minha vida, irmão, se Jesus não der o jeito na sua vida. E as pessoas estão mudando de igreja, estão mudando de pastor, estão mudando de casa, estão mudando de esposa, está todo mundo mudando, sendo que deveria mudar primeiro o coração. Esse é o problema. Não, isso não está me caindo bem. Obediência eu não gosto, eu vou para um lugar mais livre. Tá bom? Não, esse negócio de dízimo é do Velho Testamento, eu vou para um lugar que não tenha dízimo. Não vai ter dízimo, não vai ter igreja, não vai ter som, não vai ter nada lá. É simples. Existe um conceito que nós criamos sobre isso. As coisas do reino não são para todos, são para os íntimos. Íntimos, que aproximam o coração. Você está aqui, irmão? Então o efeito do evangelho é isso. Pastor, mas eu entendo praticando aprendizado. O evangelho requer de aprendizado. Aprendizado é mudança de comportamento. Se você pega a palavra e aplica no seu coração, uma coisa vai acontecer, você vai mudar seu comportamento. Você que não muda seu comportamento, você só está ouvindo, mas não está entendendo. E tem gente que é assim, não aplicou na vida dele, quer aplicar na tua. Eu vou te ensinar a se libertar. Ele está endemoniado, quer libertar você. Eu vou libertar a sua vida. Você está muito nervoso. Ele que é o capeta, é o cão e quer libertar você. Glória a Deus, irmão. Palavra boa, né? Está mexendo aí, né? Não está gostando, né? É por isso que faz bem. Remédio amargo, minha avó dizia, toma amargo. Boldo. Azedo na boca, mas dá um alívio depois. Que vai mexendo com as coisas dentro da gente. Não se ache um semi-querubim. Não se engane. Não se ache um super. Essa semana eu orei grandes coisas. O que mudou? Essa semana eu fiz um jejum. Parou de mentir? Essa semana eu adorei. E aí, parou de masturbar? Não é o que você está ouvindo, é o que você está entendendo. Aprendizado é mudança de comportamento. E nós temos um Senhor que é mestre. Pastor, eu aprendi. Só aprende, escute. Você só sabe que aprendeu algo quando você pode pegar aquele algo e praticar. Diga assim, um aprendizado tem que me levar à ação. Qual é o seu problema? Está aqui na igreja engordando, recebendo, para lá. Obeso espiritual, 300 quilos de revelação. Já nem levanta mais. Só se abastece, recebe. E quanto mais recebe, mais neurótico fica. Quanto mais recebe, mais confuso, porque não derrama isso em ninguém. O que está fazendo mal para você é só receber. Comece a entregar um pouco que você tem. Começa a dar isso para alguém, começa a parar por alguém, dizer, posso falar de alguém, posso pregar para você, posso comunicar Cristo para você. Esse é o segredo. Nós estamos nesses dias com uma dificuldade de aprendizado. Diga assim comigo, a atitude certa. Tem como você aprender com a atitude errada? Qual o problema hoje? Qual que é o maior inimigo do aprendizado? Orgulho. Porque você acha que você sabe. E você de fato sabe. Você sabe sobre coisas que foram, mas há novas revelações. Você sabe parte, não tudo. Aquilo que você sabe está te impedindo de coisas que você deveria saber. E olha o que tem de pastor nessa igreja, irmão. E nós não sabemos nada. Aqui eu sou o menor, aqui eu não sei é nada. Pastor, da onde vem? Não vem de lugar nenhum, vem do choro, vem do pranto, vem da dor. É daí que vem alguma coisa. Eu não sei qual é o outro lugar onde se nasce a verdade ou a vida, eu não sei. A não ser da dor. Quando canta essa música, eu sei que será difícil largar tudo por você. Eu não sei o que isso fala, mas para mim fala muito.
porque eu sei o que eu larguei, eu sei o que eu soltei. E quando essa canção é liberada, eu logo me aproximo dele e digo: valeu a pena por você, Jesus. É isso. O que me faz ir para a igreja não é as paredes, irmão. Não é um pastorzinho descolado, bacaninha, que aqui isso aqui não rola, não temos. Não tem aqui isso. Tem uma estrela. Não tem, irmão. Tem a estrela de Belém aqui. Nosso Cristo. Não tem nada. O que nós temos de melhor nesse lugar? Pessoas que estão olhando para Cristo, amando a Ele mais do que tudo, e num processo de aprendizado. Quando você perder a paz, quando você perder a calma, segura, você está aprendendo a ter calma. Quando você se vê ainda naquela ira, respondendo mal, diga lá para o seu marido: não sou eu, meu amor, é que eu estou aprendendo. Quando você se vê estressado, xingando pessoas que não tem nada a ver com o seu problema, respira fundo e diz assim: eu estou aprendendo. Fala para o irmão do seu lado: eu só estou aprendendo. É que eu estou aprendendo. Pastor, e quando que vai terminar o aprendizado? Nunca. Na eternidade Ele será a luz, e nós estaremos olhando para a revelação e aprendendo do próprio Cristo. Eu quero ouvir do próprio Cristo. Eu quero fazer perguntas a Ele. Eu quero entender. Ele vai perguntar: o que vocês querem? Só me abra a visão para me entender isso. Nós vamos ouvir. Pastor, quer dizer que na eternidade vamos continuar aprendendo? Sim, continuaremos aprendendo. Você que tem dificuldade de aprender aqui, imagina na eternidade. Eu não gosto de caderno, não gosto de escrever, não gosto de ler. Então você não vai conseguir entender a eternidade. A busca por aprender mais dele. Como é que eu aprendo? Eu paro, admiro, contemplo. Diga assim: um processo de aprendizado. Você está num processo de aprendizado, irmão? E tem dias que Ele usa tantas coisas para nos ensinar, né? Oi? Diga assim: o objetivo de todo aprendizado é ação. O que você aprendeu, você está usando aonde? Está aprendendo hoje, vai usar onde? Pastor, eu vou usar na minha próxima pregação. O dia que o pastor me der a oportunidade, eu estou com um pergaminho gigante aqui para julgar. Amanhã vai ter um monte de púlpito, vai esperar por você um monte de púlpito. Vai estar o João, vai estar a Maria, vai estar a sua amiga. Tem um monte de púlpito aí esperando por você, só para você lançar as verdades do Evangelho. Um dia uma pessoa me perguntou: por que a multidão, por que tanta gente seguia Jesus? Porque Ele era interessante. Ele falava e jogava sal, te dava sede. Você queria mais. Eu quero estar mais atrás de Jesus. Eu quero perseguir Ele. Eu amo quando alguém olha bem para mim e diz assim: pastor, tem uma coisa em mim que me incomoda. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu quero mais. Essa pessoa vai longe. Quando alguém diz assim: estou cansado, eu posso parar, eu posso dormir, eu posso me esconder. O poder do Evangelho operando em você vai te dar ânimo. Diga assim: aprender, mantendo o ânimo. E todo mundo aqui vai nascer sabendo: não, irmão, eu estou aprendendo, e para aprender eu tenho que testar. Você está aí? Tem muitos testes. Esse é o objetivo do aprendizado. E é preciso ter uma atitude para aprender. Você pode estar aqui na igreja recebendo a melhor palavra com a atitude errada, indiferente. O que essa palavra tem a ver com a minha vida? Tudo. É a base, é o fundamento que vai levar você a construir alguma coisa. Eu quero construir, mas não quero a palavra como base. Aquilo que você construir sem a palavra vai cair. Seu casamento, suas finanças vão ruir. É nítido. O que permanece está sobre a palavra. Um casamento sobre a palavra, vida sobre a palavra, filhos sobre a palavra. Você está comigo nisso? Pastor, então quer dizer que eu preciso atitude certa. Atitude certa. Jesus está na casa de Simão, curtidor. Ele está lá e ele não deu nem água para lavar os pés de Jesus. Entra uma mulher que quebrou o vaso, lavou os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. Aquele homem não tinha atitude certa. A mulher teve atitude certa. Talvez você está aqui, mas a tua atitude é errada. Atitude lá fora, atitude mental. Você está pensando um monte de besteira e está tentando pegar algo novo para juntar com o velho dentro de você.
Todos nós aqui temos algum ensinamento velho. Todos nós temos. O que é um ensinamento velho? Aquilo que te disseram, aquilo que te ensinaram, a forma como te levaram ao aprendizado. O maior erro que nós cometemos é achar que a educação é um momento na vida. A educação é para a vida toda. A vida toda você tem que ser reeducado, reaprender, revisitar algumas coisas. Então, quando você entende que você está diante da palavra, mas a palavra requer de uma atitude, diga assim, atitude certa para aprender. Qual a atitude de quem aprende? Primeiro, humildade. Humildade. Outra atitude certa, a pessoa que aprende, ela venceu um espírito chamado superioridade. Já viu pessoas soberbas? O que é uma pessoa que tem um sentimento de superioridade? Ela crê que é melhor que os outros. O que tem de gente assim, se acha a última Coca-Cola do deserto. É o cara. Não, se eu não vou, não acontece. É porque eu não estava lá. Eu não botei o meu dedo, eu só com o meu dedinho. Eu só de eu estar lá. Oh, meu pai. Superioridade, soberba. E a palavra diz que Ele, Deus, abate o soberbo. A guerra do soberbo é com o diabo? É contra Deus. Cuidado. A soberba pode derrubar você. O orgulho precede a queda. Pessoas orgulhosas só tem um nível na vida: queda. Você está aí, irmão? Diga assim: quebrar com a superioridade. Por isso que o que eu aprendi, eu faço o quê? Eu vou dormir com aquilo? Oi? Como é que eu multiplico o que eu aprendi? Como é que eu torno o que eu aprendi uma verdade para a minha vida? Ensinando. Pastor, mas eu moro sozinho. Pastor, eu vivo isolado. Não, você não é um eremita, irmão. Você não vive lá na montanha, na caverna lá. Não, você vive perto de pessoas. Mas quem é que vai querer me ouvir? Basta você saber falar. Como comunicar o evangelho. A maior mensagem da igreja são vidas transformadas. E aqui tem muita gente que foi transformada. Essa é a maior mensagem da igreja. Venham ver o pastor pregar. Não, olha o evangelho aqui na minha vida. Olha a palavra que o que fez no meu casamento. Olha a palavra o que fez em relação à minha vida. A gente precisa quebrar esse conceito. Ouvir tudo não dá. Você tem que ouvir com atenção, que é importante. Para de ouvir todo tipo de voz. Paulo diz: tem muitas vozes no mundo e nenhuma sem sentido. Você está aí, irmão? Diga assim comigo: um ouvir atento para aquilo que importa. Você está ouvindo atentamente aquilo que importa? Todo ouvir que não resulte em um viver produtivo para Deus. Todo ouvir que não resulte em um viver produtivo para Deus não é um ouvir válido. Você pegou? Todo ouvir que não resulte, que não tenha como resultado algo gerado para Deus, é um ouvir em vão. Pastor, que coisa linda eu ouvi. Tá bom, fez o que com isso? Pastor, eu estou ouvindo agora umas mensagens. A pergunta é: o que você vai fazer com essas mensagens? Faça algo que faça sentido com o seu chamado. Pastor, eu estou lendo um livro sobre anjo. Tá, e você está num tempo do quê? Estou lutando contra a depressão. Faz sentido ler sobre anjo? Mas eu estou aprendendo todos os nomes dos anjos. Tá, mas dentro de você não tem anjo, tem um capeta aí te incomodando. Tem uma tristeza que não vai embora. Pastor, eu estou lendo um livro. Se uma pessoa me diz: eu estou lendo um livro lá, pastor, estou lendo Kardec, assim, só para mim passar o tempo. Ah, meu pai, toma cuidado, irmão. Leia o que faz sentido para essa estação. Ouça o que faz sentido para essa estação. Posso ouvir um amém aí? Então esse é o sinal. Qual é o sinal que eu estou ouvindo de forma correta a palavra de Deus? Qual é o sinal que eu estou ouvindo corretamente a palavra de Deus? Quando eu estou vendo na minha vida os frutos. Pastor, qual é o fruto? Nós achamos que o fruto seja talvez um dom. Uau, agora eu estou cantando, olha o fruto. Agora eu estou pregando, olha o fruto. Não. Fruto tem mais a ver com uma mudança de caráter.
O fruto não aparece fora se primeiro não aparecer dentro. Alguma coisa aí dentro tem que mudar. Alguma coisa nesse coração tem que mudar. O fruto não tem relação com coisas externas somente. Sim, ele é visível, mas antes de aparecer do lado de fora, ele transformou alguma coisa do lado de dentro de você. Você está aí, irmão? A parábola começa dizendo assim: todos somos. O semeador saiu a. Quer dizer que se ele é o semeador e eu sou discípulo dele, o que eu sou também? Semeador. Todos nós aqui somos semeadores. Você vai colher amanhã o que plantar hoje. Pensamentos, sementes. Palavras, sementes. A questão é: o que você está plantando? Você é livre para plantar o que você quiser, mas você é escravo da sua colheita. Você vai se tornar um escravo do que você vai colher. Então, perceba, todos nós somos semeadores. E o semeador, ele avança plantando. Quem são as pessoas que fazem a diferença e avançam? Aqueles que têm um propósito, aqueles que têm algo para fazer, para realizar. Então, todos nós somos semeadores. Eu gosto muito dessa frase do Stephen Richards Covey. Ele diz assim, plante um pensamento, colhe uma ação. Plante uma ação, colhe um hábito. Plante um hábito, colhe um caráter. Plante um caráter e colhe um destino. Tudo é uma questão de semente. E você está fazendo o que com aquilo que Deus te confiou? Pastor, eu estou esperando plantar. Irmão, tem que plantar. Tem que lançar a sua vida no solo. Tem que lançar a sua semente. Você tem que plantar. Palavras são sementes. Tem gente colhendo hoje problemas porque um dia falou. Fala tanto em divórcio que vai se divorciar. Fala tanto que as coisas estão difíceis que vão se tornar cada vez mais difíceis. Olha o que ele vai dizer ali. Plante um pensamento, colhe uma ação. Até porque você pensa e aquele pensamento libera uma realidade que você vai viver. Outro ponto, você vai então plantar uma ação e vai colher um hábito. Isso que você quer mudar vai querer de uma ação. E não é uma grande ação, é um passo. Diga assim, tudo começa com um passo. E você vê na parábola que a reação do solo é quando ele recebeu a semente. É quando ele perdeu. É quando ele. Qual que é o seu problema? É quando você recebe algo e não sabe administrar esse algo. O seu problema está quando a tua condição mudou um pouco. E porque mudou um pouco, você abriu mão de continuar crescendo. Isso é perigoso. Há pessoas que melhoraram um pouco. Alguém disse, uau, você está bem. A pessoa cruza os braços e para. O verdadeiro sábio, ele entende. Quando alguém diz, uau, como você cresceu, isso para ele não afeta. Eu tenho que crescer mais. Eu tenho que continuar a me desenvolver. Gente tola fica ouvindo, uau, você está bem melhor, você está 100%. Não. Porque isso pode levar você para uma zona de conforto e você pode parar de se mover. Então, você é testado quando você recebe. Quando você recebe um dom de Deus, você vai ser testado. Escute, se você está vivendo um teste hoje, é porque você acabou de receber algo de Deus. O teste não vem quando é tirado, o teste vem quando você recebe. Diga assim, receber. Então aqui, você notou que são 4 tipos de solos. Quantos tipos? Quantos tipos de solo? Agora, não olhe para essa parábola como solos. Olhe para essa parábola sim como corações. O primeiro tipo do coração é o coração da beira do caminho. Diga assim, a beira do caminho é o coração que não responde. Lembra que ser discípulo é receber, acolher e responder? A beira do caminho é um lugar duro. Nos dias de Jesus, a beira do caminho era um solo superficial. O que tem de gente superficial na igreja, na vida? O que é uma pessoa superficial? Ela não aprofunda nada. A amizade dela ela não tem profundidade nos relacionamentos. Uma pessoa superficial se preocupa ainda simplesmente com aquilo que pode ser visto. Ela se preocupa muito, uma pessoa superficial, com as coisas assim que o que vão pensar, o que vão falar, o que vão dizer.
é alguém que fica se autocriticando, é superficial. Uma pessoa superficial está muito conectada com aquilo que é visível. Ela se preocupa muito com a performance. Uma pessoa superficial, você nunca vai conhecer ela, porque ela não se permite ser conhecida. Você vai olhando para ela e ela é superficial. Nessa beira do caminho é uma terra dura. Você olha, parece uma terra boa, mas aquela superfície esconde um coração duro. São pessoas que escondem o coração. Você conversa com eles, você quer relacionamento, você quer estar perto, mas eles escondem o coração. Medo. Medo do quê? Confiar. Não consegue confiar porque um dia confiou e foi machucado. À beira do caminho é aquela pessoa que, além de superficial, ela esconde uma dureza no coração, mas no fundo o coração está fechado. Diga assim: coração fechado. O seu problema é quando você fecha o teu coração para as pessoas, você fecha o teu coração para Deus. Não, pastor, eu estou fora disso. Não, eu vou dar tudo, vou dar minha mão, mas não vou dar meu coração. Não tem como. Tudo que você faz para Deus tem que vir do seu coração. Você está aí? À beira do caminho, se você olhasse nos dias de Jesus, era um lugar que não se deixava marcar. Tem gente que é assim. Ele não se deixa marcar. Ele não é marcado pelo fogo do Espírito. A mensagem não marca ele, porque a ferida não deixa. Ele não é marcado pela amizade, ele não é marcado pela aliança, ele não tem uma marca. Pessoas que não se deixam marcar. À beira do caminho, essa pessoa que, porque não recebeu na profundidade, está na superfície. O que você leu? Vem o maligno e rouba. Quem são as aves? Agentes malignos. Quando você recebe algo de Deus, trata de receber com fé e guarda no seu coração. Quando você guarda no seu coração, você deixa fora do alcance do diabo. A minha pergunta é: quantas coisas o diabo roubou de você? Porque você é superficial. Você não tem comprometimento com as coisas do reino. Qualquer coisa te tira de perto de Deus. Qualquer coisa. Nós não somos profundos nisso. Superficiais. Uma fé superficial. Parece que é fé, mas não tem. Parece. A igreja superficial é uma igreja que se preocupa com isso. Com a roupa. Com aquilo que é visível. Mas nós precisamos entender que tem coisas que não são visíveis. Isso é o mais importante que coisas visíveis. E é à beira do caminho. Está no caminho? Está onde? Fala para mim, está onde? À beira do caminho é o quê? É alguém que está fora do propósito. Você pode estar dentro da igreja e estar fora do propósito. Você não entrou na visão do que Deus tem. Você não entrou dentro do que Deus está fazendo. À beira do caminho o diabo ataca. E rouba o que foi plantado nu. Quando Deus quer te dar uma coisa, Ele te dá onde? Na tua mão? Onde é que Ele derrama? Por que o diabo ataca seu coração? Porque ele sabe, se seu coração estiver bem, você vai receber a mensagem do reino e vai colocar lá. Que sejam iluminados os olhos do seu coração. Quer dizer que você não vê se o seu coração estiver mal. A condição do seu coração determina. Você percebeu? A condição do solo determina o resultado da semente. E a semente é o quê? Cristo. E mesmo Ele sendo Cristo, não pode operar nada na sua vida se você não permitir que Ele entre no coração e faça uma faxina. Que bagunça que tá, pastor, tá uma bagunça o nosso coração. Tá. Temos que chamar quem? Aquele que entrou no templo e botou tudo para fora e disse: isso aqui não. Na casa do meu pai não. Na casa do Senhor não existe Satanás. Provérbios né? Não. Dizia um pastor amigo meu: na casa do Senhor não existe Satanás. Provérbios, só esqueci o número. Você está aí, irmão? Diga assim comigo: guardar. Diga receber e guardar no coração. O problema é que nosso coração não nos dá condição de guardar, porque está mal, está ferido, está com um monte de confusão. Então Satanás fica esperando.
Ele deu, olha, Ele vai dar algo para você agora. Você vai sair daqui com algo. Bota no seu coração, faz plantar em você, para que o inimigo não venha te roubar. Porque esse é o plano do inimigo. Ele quer que você receba, e aí ele rouba para você se frustrar. Mas se eu ouvir aquilo, por que não estou vivendo? Ele já roubou. Não é ouvir, é praticar. Você está aí, irmão? Está comigo? Então ele vem e rouba o que foi semeado no coração. Pastor, a prosperidade vai plantar no teu coração. Pastor, a minha cura física vai começar no coração. Tudo parte dali. Você está aí, irmão? Então essas pessoas, para elas a verdade não é o bastante. Ela precisa de mais alguma coisa. É interessante pensar nisso. O outro solo é o solo rochoso. Diga assim comigo, o coração. Diga assim, o coração impulsivo. Esse solo pedregoso, rochoso, a pedra, fala de algo endurecido ao extremo. É um solo que você vê que tem potencial, mas aquela dureza tranca o potencial. Tem gente que é assim, é muito duro consigo mesmo, é duro com as pessoas. Eu vejo mães e pais que não estão educando, a sua dureza está pegando seus filhos. Tenha cuidado. Há pessoas que se cobram ao extremo, perfeccionistas, presos por uma das mais terríveis prisões emocionais. Esse solo rochoso fala de pessoas almáticas. O que é uma pessoa almática? É alguém que toma decisões pela alma. O que impulsiona ela? As emoções. Se eu estou mal hoje, eu vou tomar todas as minhas decisões porque eu estou mal. Eu sou super feliz, hoje eu estou muito bem, vou tomar decisões baseadas nos sentimentos. O problema é que tem sentimentos que nos enganam. Emoções não amadurecem, são sempre criança. E tem pessoas que tomam decisões pela emoção. O problema é que uma decisão tomada pela emoção vai gerar uma colheita. São impulsivos. Já tomou uma decisão que depois que você disse, meu Deus, o que eu fiz? Já, nunca? Você é muito santo mesmo. Nossa, eu estou diante de uma igreja de santos. Já aconteceu com você, Tamar? Tomou uma decisão e você disse, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? E aí nos dá o quê? Nos dá uma culpa. Se eu pudesse voltar atrás, Deus podia ter uma máquina do tempo que eu entrasse e saísse lá. Não tem. Tem uma coisa poderosa para consertar o que aconteceu: o sangue de Cristo. Isso conserta. Pessoas que pela sua impulsividade falam o que não devem, agem errado e plantam muitas coisas ruins. Outro ponto também dessa pessoa que age pela alma, impulsionado pelas emoções. Você percebeu que essa pessoa pode até crescer. Ela cresce, mas não frutifica. Diga assim, um crescimento mentiroso. Há pessoas que estão crescendo, mas não frutificando. Elas estão na igreja crescendo, recebe tudo, pega tudo, cresce, mas não frutifica, não expande, não toca. O fruto de um cristão, diga assim, o fruto de um cristão é outro cristão. É as pessoas que você pode tocar também. É as pessoas que você pode ajudar a ser transformadas. E para isso você não vai poder falar de longe, você vai ter que se aproximar para comunicar. Você vai ter que dizer, vem aqui na minha vida e vem ver. Pastor, mas ela vai ver coisas ruins. Eu sei, vai ver o bom e o ruim, não tem problema. Porque lembra que você está num processo de aprendizado. Eu estou aprendendo, tá bom? De vez em quando sai umas faíscas. Eu estou aprendendo, de vez em quando eu fico meio nervoso, tá bom? Você está num processo de aprendizado. Essa pessoa que tem o solo rochoso, ele cresce, mas não frutifica. Então é um crescimento falso. Qual que é o crescimento falso na igreja? Essa igreja que só cresce para dentro. Ela não toca nada lá fora. Ela esqueceu que sua missão é até os confins da terra. É expandir, é crescer, é tocar pessoas. E quando eu falo tocar pessoas, eu falo por meio da mensagem que nós carregamos. A nossa conduta cristã, a nossa visão de vida, tudo isso vai impactando as pessoas. Outro ponto também dessa pessoa, ela não tem raiz. Diga assim, dura pouco. Tem gente que dura pouco, né? É o crente fogo de palha. O que é fogo de palha? Meu Deus, ele estava ali que era um fogo, estava junto, daqui a pouco sumiu. Fogo de palha. É fogo, dura pouco. A fé dessa pessoa é uma fé frágil. O que é uma fé frágil? Ele tem fé hoje, mas amanhã quando chegar o problema, já era.
é um discípulo temporário. Eu tô quando está tudo bem, quando está ruim, tchau. Há pessoas que não têm raiz. Esse tipo de solo, uma fé frágil, uma fé temporária, diga assim, sem raiz, é inconstante. Você conhece alguém assim, que a vida dele é uma montanha russa? Oi? Meu Deus, quanta volta. Por quê? Não tem raiz. Vive de igreja em igreja, vive quebrando aliança, fazendo aliança. São pessoas que não têm raiz. E a Bíblia diz que aqueles que se plantam na casa do Senhor frutificam. Se você está só de passagem aqui, irmão, vaza, vai para casa, vai para fazer outra coisa. Mas se você veio para se plantar nesse lugar e dizer, eu quero dar fruto nesse lugar, eu quero poder produzir nesse lugar, tem espaço para me produzir? Irmão, como tem. Agora, esse tipo de pessoa com o coração rochoso, endurecido, tudo dura pouco, é inconstante. Não é a vida dele não é uma constante, ele é inconstante. Hoje ele está bem, amanhã ele está mal, daí ele vai assim, um dia mal, um dia bem, ele vai vivendo isso. É uma bipolaridade espiritual. Outro ponto também, por não ter raiz, é um discípulo temporário, mas ele é um cristão. O que é um cristão sem raiz, irmão? É um cristão sem fundamento. É uma pessoa fraca. Ele está, mas ele está fraco. Ele vai para a igreja a trancos e barrancos, anos após anos, sem fruto. A vida é transformada quando de dentro de você surge o fruto. Aquele fruto tocou você e está tocando mais pessoas. Há um poder nisso. Diga assim, um cristão raiz. O cristão moderno, ele não tem raiz. O cristão moderno, se der uma dor de cabeça, ele não vem no culto. Você não vai para o culto hoje? Estou com dor de cabeça, eu estou em luto, morreu o Silvio Santos. Que ícone, que voz profética. Era quase um pastor no domingo à noite. As vovozinhas tudo gostavam de ver. O que se escondia atrás daquilo? O que estava por trás daquela verdade, daquela realidade? Fé. O princípio da fé. Olha onde a fé pode colocar uma pessoa. Pastor, mas a minha fé está frágil. Então se abasteça da palavra, para que sua fé frutifique. O cristão raiz, irmão. O meu tempo na igreja tinha uns caras de bigode. Eram uns caras assim, sério, chamado obreiro. Vestia uns bigodão grosso. Sabe bigode grosso? Os caras de fala firme. O cara começava a zoar, o cara chegava. Irmão, tu começava a falar em línguas. Aí as coisas vieram mudando. A gente deixou da seriedade do evangelho, de gente madura, e aí caímos no voluntariado. E o voluntariado é um perigo para a igreja, porque o cara é um voluntário. Eu faço o que eu posso, eu faço o que eu quero, quando eu puder. E quando ele pode? Nunca. Nós temos que voltar à raiz de ser primeiro discípulo de Cristo. Cara, eu estou arrebentado. Eu talvez poderia ter 1000 motivos para não estar, mas sabe de uma coisa? Cristo em mim está me ativando. E eu estou. É simples. Eu já preguei aqui doente. Eu já preguei aqui com dores que talvez você não sabia. Eu preguei um dia aqui, irmão, sobre efeito de remédio. Meu queixo começou a travar. Eu voltei. Já preguei assim. Preguei um dia aqui com uma forte dor na perna. E você é doido, né? Eu disse, eu vou pular aqui que eu vou ser curado. Não fui curado, me doeu mais ainda a perna. Fui para casa 2 vezes mais manco. Mas quer dizer que você tem que ser um cristão raiz. Cristão raiz, cara, estou com uma luta em casa. Para onde é que eu vou? Agora é que eu vou para a igreja. A mulher brigada do lado, ele orando. Restituo. Ele já pega na mão, eu quero de volta o que é meu. Já começa a balançar a mãozinha da nega. A tua vitória tem sabor de mel. Aí quando o pastor diz, olhe para o seu irmão, aí ele faz aquele zóio do gato lá, do gato de botas.
A igreja é isso, irmão. A igreja é isso. Não, pastor, eu tenho um problema e agora que eu não vou na igreja. Irmão, venha sujo, venha cansado, venha arrebentado, venha fadigado. Esse lugar tem um poder de transformar você. Acabou. Eu tenho uma pregação que eu libero em muitos lugares. Venha sujo. Venha, cara. Tem pessoas que vão chegar sujas. Falo às vezes do seu pecado, da sua dificuldade. A gente não pode dizer esse não. A minha oração é esse sim. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você está aí, irmão? Então ele não é um cristão raiz. Cristão raiz, irmão. Você pergunta para um cara: você sabe o que é harpa cristã? Não. O que é harpa? Nossos cânticos congregacionais. Irmão, você sabe alguma coisa sobre salvação? Não, nunca li sobre salvação. Cristão raiz, quando perguntado, ele sabe quem é o Espírito Santo. Eu sei. O que Cristo fez por nós? Eu sei. Cristão raiz tem filho raiz. Então não é aquele menino, né, assim, estranho, com medo da poça d'água. Uma vez eu curei disse para ele: isso é uma poça d'água. Ele disse assim: nossa, minha mãe não quer nem saber que eu pise, porque diz que eu vou ficar doente. Eu falei: bem provável se você pisar, mas se você mergulhar, talvez não. Tirei o chinelo, era um barro atrás do sítio. Aquele menino mergulhou. O Davizinho chegou assim que você não via a cor do olho. A mãe dele disse: ele não vai dormir à noite. Ele vai dormir. E a mãe vai levantar curado desse negócio que ele tem no pulmão. Ele vivia com o negocinho. No outro dia levantou forte, robusto. Me olhou e disse: pastor, pro barro de novo. Mas o cristão raiz, o filho dele disse: papai, você não vai no culto? Não, hoje não. Hoje não. Hoje vão assistir de casa. Ele fica entre o culto e o outro jogo. Uns olhos no jogo, uns olhos no culto. Aí o filho diz assim: mas cadê a Bíblia? O pai não lê a Bíblia perto do filho. A mãe não escuta um louvor perto do filho. Aí o filho aprende o quê? Uma cultura errada. E amanhã o pai diz: você tem que ir para a igreja. Como é que eu vou para uma igreja que você nunca vai? Ou até que você vai, mas não traz a igreja para dentro de casa. Você está aí, irmão? Diga assim: ser um crente raiz. Pastor, por que ele não cresce? Porque falta profundidade. Ter uma vida profunda com Deus. O que é uma vida profunda? Profunda de oração. Eu desafio você a parar de orar só 5 minutos por dia. Eu desafio você a orar no mínimo 1 hora por dia e ver a sua vida transformada. Pastor, eu oro. Pastor, eu oro dirigindo. Eu oro com... Não, é parar tudo para estar com Ele. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás ao Pai que está em secreto. Para de colecionar problema. Vai orar. Eu desafio você a ter uma vida profunda da palavra. Gasta grana em tudo, mas não comprou uma Bíblia de estudo. Não tem um bom livro para ler. Está lendo o livro do Padre Marcelo? Posso. Empurraram o Padre Marcelo. Esse dia queriam me empurrar aqui. Uma mulher aqui disse: eu vou subir no púlpito. E aí eu até brinquei com o pessoal: eu não sou o Padre Marcelo. Eu dou uma voadeira no pescoço, atiro aí no meio do povo. Né, Júnior? Falei: Júnior, tu só pega daí. Não, aqui não, irmão. Aqui não. Aqui tem lutador de jiu-jitsu aqui, irmão. Não, aqui não. Olha, pastor Osmar. O pastor estava que era um giraia. Aranauê. Diz que que isso, irmão? Agora só o que me faltou, irmão. Aqui não tem erguer as mãos. Não, aqui tem voadeira. Não vem quem não tem. Não vem. Amém, irmão? Eu amo você. Do que o pastor está falando, coisa dos bastidores da igreja. Amém? Foca para nós terminar. Glória a Deus, irmão. Diga assim: vem a tribulação, vem a perseguição, por causa da palavra. Por que está havendo tribulação na sua vida e perseguição? Porque tem algo valioso que Deus depositou dentro de você. O diabo só ataca aquilo que tem valor. Vem a tribulação, agitação. Vem perseguição. Quem te persegue? Às vezes são os da tua casa. Às vezes são os irmãos da casa que te perseguem.
Quem está te perseguindo? Pastor, estou sofrendo perseguição no meu trabalho. Por quê? Tem um dom aí dentro. Pastor, estão me perseguindo na minha família. Por quê? Tem uma habilidade que ninguém mais tem aí dentro. Esse é o ponto. Existem momentos que você é perseguido. Olhe bem, é perseguido pela tribulação. Ele sofre tribulação, sofre perseguição e tropeça. A minha pergunta é: no que você está tropeçando? Tem gente tropeçando em coisa pequena. Tem gente tropeçando em embaraços da vida. Cuidado com os seus embaraços. No que você está tropeçando, irmão? Pastor, eu estou tropeçando numa pequena pedra. Então tira essa pedra. Mude essas coisas onde você está caindo. Você está aí? Terceiro solo é o solo de espinhos. Diga assim: um coração preocupado. É preocupado. Já está cheio de demandas. Deus vem trazendo algo, não tem onde colocar. O que tem de homem que não está conseguindo lidar com a esposa? Por quê? Porque o cara não tem uma coisa chamada poder, autoridade no espírito. E aí ele está cheio de demanda. Então só o máximo que ele é capaz de dizer: ó, me deixa que eu ainda preciso pensar. Eu não estou conseguindo nem pensar. Esse tipo de pessoa dominada pela mente, preocupada. E tem gente que é viciada na preocupação, né? Tem gente assim, viciada na preocupação. Não bastasse as dele, ele se preocupa com o outro. Ah, da minha tia, do meu tio. Ele vai puxando o problema de todo mundo e trazendo para ele. Pessoas preocupadas, o solo de espinhos. Ele é semeado, mas é entre espinhos. Como que você lida com os seus espinhos? Quais são os teus espinhos agora? Quais são os teus espinhos? Emocional. Pastor, tem uma coisa assim que está me machucando. O que é? Como que você está lidando com isso? Pastor, tem algo na minha mente que não sai, não estou conseguindo me libertar. Como que você lida com os seus espinhos? Aprenda a lidar com os seus espinhos. A vida traz alguns espinhos. Uma pessoa que recebeu a semente entre espinhos, a semente cresce, mas não se expande. Porque tem uma cerca de espinho. Qual é o bloqueio? O que te machuca. Você que está sendo ferido por algo, essa ferida está impedindo o seu crescimento. Essa ferida está impedindo você de frutificar. Diga assim: o espinho rouba a semente. A semente está lá, o fruto, ele aparece, mas ele não se expande, ele não aumenta, ele não evolui, porque está entre espinhos. Quais são teus espinhos? Pastor, aquilo que me disseram não me caiu bem, aquilo que a tal pessoa me falou, me fez. Você tem que lidar com os seus espinhos. E aí vai dizer que cresce, mas não expande. As preocupações do mundo são preocupações do, diga assim, um sistema. O mundo é um sistema de preocupações. Se você pensar como o mundo pensa, você vai viver preocupado. Isso vai envelhecer você, vai deixar você muito cansado. Vai dizer assim que a sedução das riquezas. O que é a sedução das riquezas? Não é você ter recurso. Jesus não está brigando ou discutindo sobre ser próspero ou não. Ele está dizendo uma coisa: sedução é o amor ao dinheiro. Ser seduzido, sempre quero mais dinheiro. Pessoas extremamente materialistas. Eles estão com Deus pelo benefício. Nada está bom. Eles querem mais, eu quero mais para mim. O acúmulo de riquezas. A sedução das riquezas é quando alguns prazeres nos roubam do chamado. E essas vozes sedutoras da nossa época estão declarando o quê? O que você escuta por aí? Pastor, uma pessoa de sucesso, ela tem que ter tal e tal coisa. Não são coisas. Sucesso não é medido por coisas. Sucesso é medido primeiro por mentalidade, por caráter, por coração. Você pode ver alguém que tem dinheiro, mas não tem coração. Mas pastor, eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e não vão na igreja, não servem a Deus. Irmão, ele só tem dinheiro, ele não é próspero. Porque prosperidade é liberdade. Você está aí? E aí vem o que? Olha o que diz. Esse coração que é disputado, diz que o espinho sufoca. Diga assim, uma vida sufocada. O que é sufocar-se, irmão? Sem ar. Ansiedade. Por quê? Porque o ontem me gera preocupação. Meu Deus, não consigo me libertar. Aconteceu. E o amanhã é incerto. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então também me gera mais ansiedade.
não sei o que fazer, como gerar e o que realizar. Isso é perigoso. Há pessoas que vivem preocupadas com tudo, sendo que deveriam se libertar dessas demandas para que Deus pudesse. Pastor, como é que eu estou preocupado? Você está sendo ocupado por algo errado. E aí Deus está trazendo algo bom para você, mas você está sendo encontrado já ocupado. Estando ocupado, você não pode receber mais de Deus. Essa pessoa sufocada, ela está ansiosa, uma vida amordaçada. Tem gente que é assim, tem um monte de coisa para falar e não fala, tem um monte de lixo para queimar, mas não queima, fica guardando suas emoções. Essa pessoa que recebeu no coração cheio de espinhos, ela vive sendo alvo da culpa, do medo, e esse coração é disputado por esses vários problemas. Diga assim: o quarto solo é o coração que responde. Esse é poderoso. E aquele que, olhe bem, e a semente que foi plantado em boa terra. Pergunto, é boa por quê? Qual que é a diferença dela dos outros 3 solos? Ela é boa porque enfrentou os processos. Ela um dia foi talvez um solo à beira do caminho, mas pensou: eu tenho que mudar. Talvez um dia ele foi um solo rochoso, pensou: eu tenho que mudar. Um dia foi uma pessoa cheia de espinhos e disse: eu tenho que mudar. A boa terra foi trabalhada. Já viu uma boa terra como é que é? Como é que é uma boa terra? Uma terra parada? É uma terra que foi rasgada. O que passou sobre ela foi um ferro. Nós temos lá no sítio um ferro antigo, madeira bruta, cheio de ganchos, pregos. E se passava aquele grande rastel, como se fosse pesado, aquilo se chama tribulum, da onde vem a palavra tribulação. Terra boa é terra que passou por tribulação. Nossa, me agitou. Nossa, isso aqui me movimentou. Que problema que chegou na minha vida e você parou? Não, eu continuei com Cristo. A boa terra foi tratada, foi trabalhada. Diga assim: uma boa terra só é boa porque foi tratada. E vai dizer que essa boa terra, que agora foi preparada, foi tratada, passou pelo processo, é aquele que ouve e entende. Ele ouviu a palavra, deixou tocar no coração e disse: eu tenho que mudar nessa área, não posso mais viver assim. Ouviu, entendeu e diz o texto: e dá fruto. Você pegou o processo? Ouviu, entendeu e frutificou. Da onde vem o fruto? O fruto vem justamente por ouvir e entender. Eu estou recebendo, estou praticando, estou colocando isso em funcionamento. Não bota o evangelho na sua casa como um quadro. Coloque ele na vida, na prática diária. Você está aí, irmão? Então é interessante que esse fruto, esse resultado vai aparecer depois do processo. E você nota que são diferentes níveis de resultado. Diga assim: diferentes níveis de resultado. O time pode subir aqui. É a mesma palavra, sim ou não? É a mesma mensagem, sim ou não? Mas por que o resultado muda? Pastor, aqui dentro todo mundo é igual. Não. Até porque os níveis de resultado são diferentes. Você pode estar no mesmo ambiente e dar resultado diferente. Do mesmo ventre pode sair diferentes tipos de filhos. Você pode estar no meio de uma igreja que prega o evangelho e ainda não ter resultado. Por quê? Porque não se comprometeu com a semente. A sua falta de compromisso com a semente. Pastor, mas eu estou frequentando a igreja. Não se trata disso. Venha, esteja presente no que Deus está fazendo aqui. Acompanhe a igreja não de longe, mas dentro da visão que a igreja carrega. Pastor, mas eu estou trabalhando num setor. Não é isso. Mais profundidade. As coisas desalinham por falta de profundidade. Você não está vencendo na vida financeira porque não está tendo essa profundidade no espírito. E são diferentes níveis de resultado. Já lidou com uma fase da sua vida que você não teve resultado? Já lidou com um tempo na sua vida que você não deu fruto? Não tem fruto. E aí você se angustia. O que está faltando? Voltar. Retornar para o evangelho. Voltar para a base. Voltar para a visão onde tudo começou.
E aí diz assim: um produz 30, outro 60 e outro 100. Começa pelo 30. O que é o 30? É o início. Você se converteu, glória a Deus, irmão. Isso é maravilhoso. A conversão é somente a porta de entrada, não é tudo. O nível 30 é uma pessoa que entrou na casa, converteu, está frequentando. Uau, beleza, nível 30, nível do início. Mas não pode ficar no início. Vai ter que se arriscar, vai ter que ousar, vai ter que pegar aquilo que Deus está dando para ele e multiplicar. Vai ter que dizer: eu não gosto, mas eu vou fazer o que o Evangelho me manda fazer. Eu queria viver afastado, mas já que a palavra diz para estar em comunhão. Eu queria brigar com todo mundo, mas já que a palavra manda perdoar, estou aqui, no aprendizado. Nível 30 é o nível do começo, diga assim, o início. E você tem que ficar no início. Imagina se você tivesse ficado na fase de gatinhar. Imagina você vindo para o culto hoje, um bebezão gatinhando. Ei, irmão, para de gatinhar. Você está muito tempo só no início. Faz tempo que está só no início. Vai ter que ousar e agora ir para o nível do meio. É médio, 60. É médio. Agora eu me arrisquei, não fiquei só no começo. Eu subi um pouco, mas é um nível do meio. Para no meio? A palavra medíocre vem do meio. Tem gente que só gosta de estar no meio. Não, para mim já está bom. Eu já montei minha base. Eu estou na minha zona de conforto. Agora é hora de descansar. Que erro. Que erro. Há pessoas que acreditam que o nível do meio já é o suficiente. Pastor, eu já vou na igreja no domingo. O senhor não sabe a batalha que é. Meu irmão, vai além disso. Vai além de vir ao culto do domingo. É mais do que isso. É a missão diária da sua vida. Para um cristão maduro da boa terra, ele entende que a missão é algo diário, dia após dia. Mas ele evoluiu, pastor, mas eu comecei e agora já estou no meio, já está bom. Não, diga assim, existe um alto nível, 100 por 1. Esse é poderoso. Esse nível só chegam aqueles que disseram não para si mesmo. Eu não vou parar. Eu sei que existe mais. Eu não vou parar no que está bom. Eu estou buscando algo excelente. Eu poderia desistir agora. Eu poderia até parar de buscar, parar de orar, parar de ler a palavra, mas estou sentindo que tem algo me movendo para cima. O nível 100 é um nível extremamente alto. Ou seja, quanto maior for o nível da minha liderança, maior vai ser o nível do sacrifício feito. Pastor, todos poderiam ser nível 100? Com certeza. Basta que isso seja uma prioridade. O nível 100 é um nível de maturidade espiritual. Eu estou produzindo mesmo no mau tempo. A estação não é boa, mas o meu fruto está aparecendo. A estação é de crise, mas o meu fruto está aqui. A estação é de seca, mas eu estou produzindo mesmo na seca. A questão é que essa pessoa madura, ela é produtiva. Como está a tua produtividade espiritual? O quanto você tem produzido para o reino? O fruto de um cristão é outro cristão. Meu caráter consertado, curado, meu coração num processo de cura, podendo tocar mais alguém. E você vai descobrir que você cura mais rápido quando você oferece um pouco da sua cura para alguém. Seu processo avança. Pastor, eu quero esse nível 100, eu preciso chegar nessa boa terra, como é que eu faço? Se livra das pedras hoje. Sai da beira do caminho e vem para o caminho. Abandona os teus espinhos, para de colecionar dor e diga: Senhor, eu quero ser essa boa terra. Fique em pé nesta noite, eu quero orar por você. Quero declarar isso sobre a tua vida. Esse nível de produtividade espiritual.